E aí, Leide, eu vou falar sobre os sintomas, né? Pra quem tá nos ouvindo, que eu acho também que vai ser bem esclarecedor. Fundamental. O que é obrigatório num processo depressivo? O humor deprimido, tá? Esse humor deprimido. Mas me explica assim, o que é? Porque a gente tem tristezas, né? Sim. Às vezes a senhora está com filhos a mais, sim, tal. A senhora, sim. você fala, mas o que é o humor deprimido? É aquela, assim, dificuldade de levantar o pé da cama? É o perda de interesse ou prazer em quase tudo do dia a dia. Nada tem graça mais. Nada tem graça. Às vezes eu gosto de pudim de leite condensado, eu paro de gostar, não tem nem graça mais. Isso, você amava sair, conversar com seus amigos. De repente, você já não… É como se fosse horrível ir conversar com esses amigos. Horrível encontrar essas pessoas. Entendeu? Então é a própria pessoa que tem que observar, né? A própria pessoa. Às vezes, pra quem tá do lado, é mais difícil, às vezes, de perceber, né? Não é tanto com adolescente. Tá. Com adolescente, se os pais prestarem atenção com criança, eles conseguem perceber nitidamente. Que Criança a criança também deprime, Vanessa? Também deprime. É num número menor, mas ainda assim deprime também. Sim. Nossa, Tá? como é sério Geralmente, isso, né? pelas pesquisas, você vai ler cientificamente que a depressão começa a se manifestar aos 20 anos. Mas na minha prática, claramente, eu estou vendo que não é dessa maneira. Pois é, você falou que tá crescendo em adolescentes? Muito. Você já tem algum estudo, alguma coisa que você saiba? Por quê? Não vi nada sobre essa questão do porquê cientificamente. Até é interessante você estar falando nisso para eu procurar, inclusive. Mas na minha prática eu vejo também que um dos motivos, acho que as mudanças que a gente vive, igual excesso de tecnologia, cada vez mais menos contato pessoal com as pessoas. Então, o meio tecnológico, principalmente para o adolescente, não se esqueça, o adolescente é muito intenso. Então, quando ele passa a vida dele aqui no celular, e tudo que acontece aqui vai refletir muito na vida dele. Então, quem fica muito no celular, o adolescente, ele tem mais risco de deprimir, então? Não é que necessariamente é causa-consequência, regra, sim. né? Mas, dependendo do que esse adolescente aumenta a probabilidade. vivencia, aumenta. Porque ele não tá liberando também o hormônio ficando o dia inteiro no celular. Né? Como que uma criança libera, um adolescente vai liberando serotonina, também esses hormônios que a gente falou, brincando, saindo, é a maneira. Fazendo esporte. Fazendo esporte, perfeito, né? Agora, se ele não faz nada disso, ele só fica em casa no celular, como que ele vai liberar? Vanessa, afeta até a coordenação motora, né? Com essa história de toda ficar certeza. no celular, porque eu me lembro, assim, que eu tinha algumas habilidades físicas ali, que eu já perdi quando eu tinha 18 anos, né? 17, 16 e tal. Que hoje eu vejo meninos dessa idade com dificuldade. Eu vejo pelo andar. Sim. Eu vejo pelo jeito que coordena, que usa o talher. Eu gosto muito de observar. Eu falo que aquela pessoa tá com dificuldade. Sim, perfeito, né? Tem a ver com não exercitar, né? Isso. Aí, igual a gente já conversou em outros programas e a gente retoma essa questão, tudo na vida é o equilíbrio. Não é que a gente tá falando que o adolescente não vai ter contato com celular. Eles nasceram tecnológicos, faz parte da vida deles. Né? Só que os pais devem tomar cuidado com o excesso. Exagero. E aí, esse humor deprimido, pra gente começar a preocupar, ele tem que perdurar aí pelo menos 2 semanas. Quando você percebe que tem 2 semanas que está constante, se não está melhorando, já é um alerta que acende. Outros sintomas que podem estar acontecendo e que também são indícios de um processo depressivo. Igual o desânimo acentuado, né? Ou anedonia. O que é anedonia? É a perda do prazer por coisas que antes você gostava muito. Igual a gente, né, falou. Então, antes gostava muito de algo que agora isso não faz. Um exemplo, assim, eu sempre trago pro lugar comum para ajudar os pais e as mães, que a gente sempre pensa nisso. Mas, por exemplo, o adolescente adora comer um sanduíche lá em tal lugar. Aí o pai fala, vamos lá comer o sanduíche, tá afim? Aí ele fala, não tô afim, não. Ou seja, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Aí, óbvio que se esse adolescente fala 1 dia, 2, não tô afim. É óbvio que também ele tem o direito de não estar afim. Não querer. Né? Não querer. Mas isso é constante? Ou então, é uma se o pai… mudança de comportamento, né? É uma mudança de comportamento. Redução ou aumento de apetite também é outro indício, tá? Que às vezes as pessoas acham, tá deprimido só quem perdeu peso. Diminuiu o apetite. Não necessariamente. Tem pessoas que aumentam… Comem mais e tem ganho de peso. Entendi. Então, isso começa a oscilar. E geralmente, a pessoa com processo depressivo, ela relata muito isso. Ou perde ou ganha. Alteração do sono também. Ou começa a sentir muito mais sono do que tinha. Ou perda de sono. Que também é os dois, não é? Entende? Assim, os dois eu digo. Tem pessoas que vão perder o sono e tem outras que vão querer dormir demais. E a gente ouve muito o relato de… prefiro dormir, Vanessa, porque aí o tempo passa mais rápido.
E quando eu tô dormindo, eu não tô pensando. Não tô vendo o que tá Eu não tô acontecendo, vendo. tô sentindo. O pessimismo também associado a sentimento de culpa ou inutilidade. Não presto pra nada mais. Justamente, não presto Não dou conta de fazer nada. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu atrapalho todo mundo, a minha vida é só atrapalhar. Gente, isso não tá normal quando a gente tá sentindo isso. Não tá normal, porque óbvio que a gente sabe que não é todo mundo que gosta de nós, inclusive quando a gente tá bem, a gente lida com isso, não é? Mas esse sentimento, e aí é demais, e do adolescente é muito em relação aos pais. Né, o relato é sempre, eles não me queriam, o que eu tô fazendo aqui? E eles nunca ouviram isso muitas vezes. E por isso também o psicólogo, né, tem que tomar muito cuidado. Porque eles vêm com um discurso muito bem enredado em relação a isso. É porque é a verdade pra ele, né? Justamente, é o que ele tá sentindo naquele momento. A baixa autoestima. Né, que também tá. Então, né, começa a ter. Não achar a aparência legal. Aceita tudo, não reclama de nada. Sim. Porque eu li recentemente, Vanessa, que a questão da estima é você se respeitar e colocar limites. Sim. Aí quando você fica também. Sim. Tudo vai. Eu acho interessante quando você pergunta assim pra alguém: o que você quer comer? Qualquer coisa. Eu falo, gente, qualquer coisa não tem. É isso, perfeito. Só que aí, quando a gente fala de adolescente, essa questão da autoestima, ela também, obviamente, tá oscilando, porque ele ainda não tem essa estima tão fortalecida. Sim, óbvio. Sim. E na adolescência, dificilmente a gente tá com a nossa estima boa. Não, você tá construindo ela, né? Justamente. Então, e com tanta mudança hormonal que acontece, físicas, é muito complicado falar que a gente tá tão bem em questão de autoestima. Mas essa baixa autoestima, principalmente no adulto, ela é bem perceptível quando ele tá passando por um processo depressivo. A agitação psicomotora, ou retardo dessa psicomotor. O que é agitação psicomotora? A pessoa começa muitas vezes né, mexer muito. Perda de energia, balança a perna, não ansiedade fica demais. Né? Às vezes, se eu tivesse um processo depressivo, eu não conseguiria ficar aqui com você conversando. Entendi. Isso seria muito pra mim, entendeu? Ficar aqui uma hora seria contigo. Um tormento, né? Seria um tormento, justamente. A ideação suicida. Nossa, essa eu até arrepio quando eu ouço, porque é a mais grave, né? É a mais grave. E o que é essa ideação suicida? Pensamento constante sobre a morte, né? Porque ela pensa, Vanessa, aí é uma pergunta. Sim. Se ela morrer, a dor acaba? Isso é uma, né? Como eu vou sumir desse mundo e vai tudo melhorar. Já que eu sou um empecilho para o mundo, para as pessoas, para minha família. E por isso que eu faço para quem está nos ouvindo um alerta. Eu garanto para quem está nos ouvindo que a depressão tratada, a sua vida melhore muito. Esses pensamentos, eles não vão mais acontecer. Então, eles diminuem de maneira significativa. Você aprende a identificar para repelir. Justamente, você aprende a não dar tanta intensidade para eles, quando você está medicado em processo terapêutico. Por isso que aí é o acalento. Sempre quando chega alguém muito desesperado no consultório, né, passando por um processo depressivo, é o que eu sempre digo. O importante é que tem tratamento. Tem tratamento. Tem uma porque, porta, às vezes, tem uma luz, tem uma saída. Tem uma luz. Então, para quem tá nos ouvindo, muitas vezes, isso não tem jeito, eu não vou. Porque é o que a gente ouve também. Né? Quando a pessoa tá passando por um processo muito significativo, depressivo, é o que ela vai falar. Não, remédio vai me ajudar. Ficar vindo aqui conversar com você vai me ajudar. Não vai ajudar. O que não vai ajudar é a pessoa ficar sem tomar um remédio, ficar fechada em casa. Só que pra isso, Leide, me desculpa te interromper, mas pra isso é importantíssimo alguém da família também ter essa percepção e ajudar essa pessoa. Um amigo meu que já teve depressão, Marisa, falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou o seguinte: Leide, toda vez que eu começo a ver a tristeza me rondando, eu vou pro bar, nem que seja pra tomar uma cerveja sozinho, mas eu não fico sozinho em casa. Eu quero ver gente, eu quero sentir energia. Perfeito. Eu achei consciente da parte dele, sabia? Perfeito. E justamente, a pessoa, se ela passou por um processo depressivo, tratou, principalmente ficou num processo terapêutico, né? Cuidou dessa parte dos pensamentos, ela vai aprendendo a lidar com essa situação. Justamente aprendendo a não deixar essa tristeza fazer morada. Nossa, muito né? Se ela, aí cada um tem as suas peculiaridades, né? A sua maneira de lidar, né? Se seu amigo vai pro bar porque ele não quer ficar sozinho, outras pessoas vão entender que às vezes elas não estão fazendo uma atividade física, e a atividade física ajuda muito ela a melhorar esses pensamentos. Pensa numa obviedade que ninguém leva em consideração. Faça um exercício físico. Caminhe no seu bairro, caminhe na sua quadra, faz na sala da sua casa alguma coisa, mas faça. Isso. E por último, um outro sintoma importante é o prejuízo na concentração.
A pessoa não consegue prestar Ela não atenção. consegue. Por isso, né, geralmente, os atestados, a pessoa realmente ela não consegue, dependendo do que ela tá vivenciando, concentrar no trabalho, nem cuidar muitas vezes da casa, cuidar dos filhos, ela não consegue naquele momento. E outra coisa, eu acredito importante pra gente tá fechando aqui, cada depressão é única. Cada processo é único. Não se compare. Sempre tem alguém que vai vir falar, né? Não, mas eu quando passei por depressão, não foi assim, não. Nossa, o meu foi tão diferente do seu. Não, mas eu não acho que você tá passando por um processo depressivo. Você tá trabalhando, você tá indo pra rádio. Você tá bem. Então, gente, só nós sabemos o que acontece conosco. Nós somos o nosso maior especialista em nós mesmos. E por isso a importância a gente olhar pra dentro e da gente ver o que tá acontecendo conosco e a gente não ter medo de buscar ajuda.